Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que bom, que alegria estarmos juntos, amados irmãos e queridas irmãs. Hoje é segunda-feira, dia 5 de agosto. Celebramos a memória de Nossa Senhora de África. A palavra de hoje é tirada do Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos 3 a 21. Naquele tempo, quando Jesus ouviu dizer que João Batista tinha sido morto, retirou-se num barco para um local deserto e afastado. Mas logo que as multidões o souberam, deixando as suas cidades, seguiram-no por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e, cheio de compaixão, curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe: Este local é deserto e a hora avançada. Manda embora essa gente para que vá às aldeias comprar alimentos. Mas Jesus respondeu-lhes: Não precisam de ir embora. Dai-lhes vos de comer. Disseram-lhe eles: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Disse-lhe Jesus: Trazei-mos cá. Ordenou então à multidão que se sentasse na relva. Tomou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e recitou a bênção. Depois, partiu os pães e deu-os aos discípulos, e os discípulos deram-nos à multidão. Todos comeram e ficaram saciados. E dos pedaços que sobraram, encheram 12 cestos. Ora, os que comeram eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Meu amado irmão, minha santa e amada irmã, talvez a pergunta que nós podemos colocar hoje é: de que maneira nós vivemos o nosso luto? Sim, parece estranho, mas é esta a realidade. De que maneira você vive o teu luto? O texto diz: naquele tempo, quando Jesus ouviu dizer que João Batista tinha sido morto, retirou-se num barco para um local deserto e afastado. Amados irmãos e irmãs, muitas vezes quando nós recebemos a notícia, uma triste notícia de alguém próximo que faleceu, nós agimos de uma maneira diferente, fazemos outras coisas. Jesus, tendo sido informado da morte de João Batista, e nós conhecemos João Batista, precursor, aquele que aceitou a missão, a difícil missão de abrir os caminhos do Senhor, de endireitar as veredas, aquele que disse: Eu não sou a luz, não, eu nem sequer sou digno de desatar as correias das suas sandálias, aquele que apontou o Cordeiro de Deus que passava, foi o primeiro que exultou com a presença de Jesus ainda no seio de Santa Isabel. Ele, primo de Jesus, que foi morto. E Jesus, ao tomar conhecimento, isola-se, diz o texto,
para um local deserto e afastado. E quando a Bíblia fala de um local deserto e afastado, é para rezar. Portanto, Jesus decidiu afastar-se para rezar pela alma de João Batista. O Senhor está a dizer que no momento de luto, no momento difícil, mas muito difícil, não importa de quem seja a morte, o cristão deposita total confiança em Deus, afasta-se para rezar. Você deve afastar-se para rezar. É a única coisa que nos é recomendada, afastar-se, unindo-se ao Senhor para rezar. Olha, as pessoas aperceberam-se de onde ele ia, foram ter com ele. Ele podia ter dito que está em luto, que está em dor, que não podia, mas não. Ele começou a curar e ele alimentou muita gente. É desta maneira que nós também devemos viver o nosso luto, rezando porque temos confiança e porque acreditamos, mas não deixamos de fazer o bem. Que o Senhor nos guarde ao longo desta jornada, que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenha uma santa segunda-feira.